Boa tarde a todos. Sou a doutora Emanuela Bortoleto Santos dos Reis, sou nefropediatra. Minha formação em medicina é na PUC Paraná. Eu fiz residência médica no Hospital Pequeno Príncipe, fiz meu fellow em Kiel, na Alemanha, em disfunção miccional, e minha especialização em transplante renal no Hospital Samaritano. Estou como professora no IVAG e faço parte do grupo de mestrandos do Hospital Júlio Miller. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a doença renal crônica. Quando a gente fala de doença renal crônica, eu já coloquei um carimbão na frente, tipo prevenção. Por quê? Essa é a nossa bandeira. Desde 2006, tanto a Sociedade Internacional de Nefrologia como a Fundação Internacional de Doença Renal Crônica traz a bandeira da prevenção e instituiu, lutou para que houvesse um dia dedicado ao rim. E, infelizmente, é um órgão bem negligenciado. Coincidentemente, hoje, a segunda quinta-feira de março, é considerada o dia do rim. Opa, muita pressa. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje no mundo? 1 a cada 10 adultos é acometido por doença renal crônica, ou seja, numa família, alguém vai ter algum comprometimento renal. E 850 milhões de pessoas possuem doença renal. É uma doença que requer uma atenção. Então, novamente falando, o rim acaba sendo negligenciado. Tá bom, mas estamos falando bonito, e o que é a doença renal crônica? Então, a doença renal crônica ela é caracterizada por alterações estruturais ou funcionais do órgão que levam a implicações à saúde do indivíduo e que persistem por 3 ou mais meses. Antes de 3 meses, ela é considerada uma lesão aguda, podendo ou não retornar à função do rim. Beleza. E o que eu entendo como sendo alterações estruturais ou funcionais? Em primeiro lugar, eu coloquei os achados de anormalidade renal ou do trato geniturinário nos exames de imagem ou de sedimento urinário. Também tem a consideração do ritmo de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. A presença de proteinúria e ou albuminúria caracteriza também que esse órgão está sofrendo, sem mesmo dar indícios clínicos. Alterações eletrolíticas são geralmente condizentes com alterações tubulares. Se a gente remeter à fisiologia renal, a gente vai lembrar do túbulo, e a grande função do túbulo dentro do complexo renal é o quê? As trocas iônicas, sódio, potássio, bicarbonato, hidrogênio, o refinar da urina. Se tem um paciente com hipocalemia, hiponatremia, acidose metabólica, excreção de glicose, proteína, uma densidade urinária muito aumentada, a gente tem que lembrar das tubulopatias. Exame histológico anormal, pela biópsia, e o receptor do transplante, a gente considera ele sempre um doente renal crônico. De todos esses 1, 2, 3, 4, 6 itens, a grande maioria, a creatinina sérica e a urina simples, nos dariam informações para chegar ao diagnóstico. Como a gente fala de alteração de estrutura renal, a gente já pensa em criança. Pensando em criança, já vem a nossa cabecinha o quê? Refluxo vesicoureteral, estenose de Jupe. Então, só para a gente lembrar o que é isso, eu trouxe algumas imagens. Hoje existe uma entidade dentro da pediatria, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, se chama CACUT, é uma doença genética, já com alguns genes isolados, e que o paciente vai ter manifestação de alteração estrutural do trato geniturinário. Então, a principal delas é o refluxo vesicoureteral. A nossa bexiguinha lá, linda, com o rim voltando até o terço médio proximal do ureter.
a bexiga novamente, indo até o terço distal do uretério. Esse é um refluxo vésico-ureteral grau 2. Piora, vai até o grau 3, que acomete já a pelve renal. O grau 4, que altera as estruturas, a arquitetura das pirâmides. E o grau 5, que a gente tem o ureter totalmente tortuoso, com uma pelve extremamente dilatada e compressão do córtex. Por que é importante a gente saber essa classificação? Porque dependendo do grau de acometimento do refluxo, a intervenção cirúrgica aberta ou endoscópica é necessária. Ok. E a estenose de Jupe? A estenose de Jupe também faz parte do grupo das CAPUTs, que são as anormalidades congênitas do rim e trato geniturinário. A estenose de Jupe é um estreitamento da saída da pelve, tá vendo? No terço distal do ureter. E aqui, ó, olha a dilatação da pelve renal comprimindo o córtex renal, ou seja, impossibilitando que ele exerça a função do órgão de maneira adequada. Isso daí tem um impacto trazendo a disfunção. A ureterocele, que literalmente é essa verruguinha aqui na bexiga, que geralmente ela tá na base da implantação de um dos ureteres, no trígono vesical, e ela remete a um refluxo vésico-ureteral de grau variado, que vai ter como repercussão as infecções urinárias de repetição, dificuldade de ganho de peso, dificuldade de crescimento e assim vai. Opa, tô animada hoje. A urina. Então, qual é o papel da urina em todo esse contexto? A gente falou de uma criança que a gente traz, né, principalmente de alteração estrutural, a faixa etária pediátrica, porque as principais causas de doença renal crônica na criança estão relacionadas a malformações geniturológicas, geniturinárias, e o EAS, aquele exame muito bem feito lá na unidade básica de saúde, pode nos dar tanta informação que acaba florindo o nosso quadro clínico e podendo nos ajudar na orientação e na condução desse paciente. Paciente com dificuldade de ganho de peso, icterícia neonatal, vômito, febre de origem indeterminada, emagrecimento, a gente pode pensar em infecção, solicitar o EAS, que deve ser realizado em pacientes que têm controle de esfíncter uretral, com jato médio urinário, a primeira urina da manhã, e aqueles que não possuem o controle esfincteriano por medida de saco coletor. Geralmente a coleta por meio de saco coletor, que é a mais fácil. Se eu optar por saco coletor, eu preciso de uma higienização caprichada. Eu não preciso lá esfolar o colo do menino, mas eu tenho que fazer uma limpeza adequada. Então, como que eu vou fazer? A gente faz para as mãezinhas e responsáveis, né, pela criança conseguirem memorizar, lava do umbigo ao joelho, na frente e atrás, não esquecer da região anal e da região genital. Seca com uma toalha bem sequinha, né, e de preferência limpa. Coloca o saco coletor, se em 30 minutos a criança não conseguir urinar, você pode fazer a troca, repetindo o processo por até 3 vezes. Mais de 3 vezes a gente desaconselha e deixa para uma outra oportunidade, ok? Quais são os componentes do sedimento urinário? A sedimentoscopia são as células epiteliais, as hemácias presentes na urina, os leucócitos e piócitos, bactérias, leveduras, pensando em infecções fúngicas, cilindros e cristais. E olha que interessante, sensibilidade de quase 90%, especificidade de quase 80%, quando a gente tem estearase e nitrito positivo num exame de urina muito bem colhido numa criança que tenha um quadro sugestivo de infecção urinária, ok? Um exame simples que pode nos ajudar a fortalecer o diagnóstico. Além disso, de maneira mais grosseira, o que mais que o exame de urina pode nos fornecer? Se a criança está desidratada ou não, então é uma rotina, geralmente nas unidades de terapia intensiva,
pela dificuldade em quantificar o volume de fluido existente no organismo da criança, principalmente nos prematuros, que pode chegar de 75% até 80%. As tubulopatias, que vão dar densidade diminuída, presença de glicosúria. Para os diabéticos, a glicosúria e a cetoacidose diabética, caracterizada pela glicosúria e cetonúria, lembrando que existe aquela historinha, né? Ah, meu filho faz xixi, ou meu pai faz xixi atrás da casa e vem as formiguinhas lá. Então, percebeu isso? É interessante colocar na história, porque às vezes o paciente não tem a percepção de trazer para consulta. E as lesões glomerulares, que a gente caracteriza como lesão glomerular hematúria, por presença de massa mais de 3 por campo, com dismorfismo, ou seja, a hemácia que veio da arteríola aferente e passou se esquivando pela barreira de filtração glomerular e acabou perdendo a sua arquitetura, ficando toda dismórfica. Além disso, a proteinúria. Mas da proteinúria a gente vai falar depois, porque ela tem uma característica específica. Só para alguns que estão aqui presentes, isso é uma hematúria macroscópica presente num pacientinho acometido por um tumor renal, tumor de Weiss. Quais são as funções do rim? Então, para eu saber o que eu tenho que procurar para quando o paciente tem uma disfunção renal. Então, ele é responsável por excretar as toxinas do nosso corpo. Então, uma intoxicação urêmica leva o paciente a ter uma alteração de comportamento, a encefalopatia urêmica. Além disso, o acúmulo de potássio pode fazer arritmias cardíacas ou disritmias cardíacas, a falta do cálcio pode levar à crise convulsiva, e assim por diante. Reabsorção dos eletrólitos, o rim é responsável pelo equilíbrio entre fluidos e eletrólitos no nosso organismo e garantindo um pH neutro, né, dentro do sangue. A secreção dos hormônios, que a gente esquece, e super vale a pena lembrar que tem o rim é intimamente relacionado às doenças mineralióceas, né, pela secreção da vitamina D, paratormônio e a anemia. Não é incomum a primeira manifestação percebida pelo acompanhante do paciente é de cansaço, prostração, né? Não é sempre o edema. E de regulação da pressão arterial. Então, falou em rim, a gente lembra de pressão. O que tudo isso pode implicar na nossa saúde? Então, as complicações relacionadas à doença renal crônica se manifestam a partir da disfunção 3A pela classificação. Eu vou trazer para vocês a classificação e vocês vão entender. Poxa, demora tanto tempo assim? Por isso que a gente fala que o rim é um órgão silencioso. E a doença renal crônica, ela traz riscos a outros eventos e associação a comorbidades, ok? Por exemplo, trombose, doença cardiovascular, infecções urinárias, doença mineraliócea e assim por diante. Calcificação intracardíaca. Eu trago aqui para vocês algumas. O edema é o mais lembrado, né, pela população. Mas a gente também tem a anemia e tem a doença óssea, que muitas vezes é negligenciada. Para vocês terem uma ideia, isso é uma cintilografia mostrando a função de um rim que está parcialmente, né, comprometido por infecções urinárias de repetição, ou seja, já não é um rim totalmente funcionante. Mesma coisa, colo superior esquerdo, né, bilateral com a cicatriz. E há muito se fala da necessidade de conscientização sobre a hipertensão, trazendo como uma doença cada vez mais presente no dia a dia da população. Então, em 2000, salvo minha memória, essa
Essa notícia é de 2019 e trazia que 34 pessoas morrem por hora por doenças cardiovasculares no país, está lá no site do Ministério da Saúde, relacionada à pressão alta. Então, a gente está falando de números muito grandes, robustos. O que a gente tem que saber, então, sobre pressão arterial elevada? Primeiro, o que é? No adulto, a gente tem a pré-hipertensão, que é a medida entre 120 e 80 e 140 por 90 de sistólica e diastólica, tá? Essa faixa da pressão, ela requer tratamentos, o quê? De mudança de hábito de vida, adequação de dieta, deixar o tabagismo, tá? Mas ela já traz preocupação em relação à lesão de órgão-alvo e lesões cardiovasculares, principalmente. Ela necessita de terapêutica medicamentosa quando existe uma comorbidade presente. Mas, geralmente, mudança de estilo de vida é o suficiente. É aqui que os nossos colegas da Unidade Básica de Saúde têm uma ação primordial sobre esse paciente. A hipertensão arterial, daí definida como sendo acima de 140 por 90. E na infância, quase 4%, tá, da população infantil é acometida, né, de crianças e adolescentes, é acometida por hipertensão. E não é incomum a gente receber as mães no consultório e perguntar: e aí, já mediu a pressão alguma vez na vida? E ela falar: já, com o aparelho da vovó em casa, né? Porque nós, da equipe da assistência, infelizmente, ou porque não temos o material adequado, ou porque não nos atentamos, não fomos chamados a atenção durante a nossa formação para isso. Mas a gente vai vai nos comprometer agora, nesse momento, de que a aferição da PA será algo de rotina, principalmente das crianças, nas unidades onde vocês trabalham e nos serviços, ok? Quem que eu preciso obrigatoriamente medir a pressão arterial? Então, todo adulto, óbvio, né? E as crianças que tiverem história neonatal de prematuridade, principalmente abaixo de 32 semanas, pelo comprometimento no número de glomérulos, né? Porque houve a extração desse bebê antes do fim do desenvolvimento desse órgão. Então, a gente já sabe que essas crianças vão nascer com um número menor e eles tendem a fazer uma hipertrofia, uma hiperfiltração para compensar esse número reduzido, que vai resultar na adolescência ou no adulto jovem em hipertensão. Os bebezinhos muito baixo peso, mesma coisa, presença de cateterismo umbilical e outras complicações do período neonatal, ou seja, os egressos da unidade de terapia intensiva neonatal, pelo grande uso de medicação nefrotóxica nesse período. Gentamicina, ibuprofeno, para persistência de canal arterial, e, enfim, a gente está lidando cada vez mais com bactérias multiresistentes que exigem um espectro de antibióticos com ação mais ostensiva e que a gente paga o preço por isso. Além disso, os pacientinhos com cardiopatia congênita, corrigida ou não, os doentes renais, claro, então todos aqueles com infecção urinária de repetição, hematúria ou proteinúria, doença renal conhecida, malformação urológica, uma história familiar positiva para doença renal congênita, rim policístico. Hoje a gente fala do CACUT, então, história familiar de refluxo, válvula, estenose de Jupe, ureterocele, mielomeningocele com bexiga neurogênica. Por favor, não esqueçam das bexigas neurogênicas. A gente negligencia muito esse grupo de pacientes. Transplantados, tanto de órgão sólido como de medula óssea, e neoplasias, porque fazem uso de quimioterápicos que são nefrotóxicos, drogas que aumentam a pressão arterial, e aqui entram os anti-inflamatórios ou os corticoides, não esteroides, né? E os corticoides, esteroides, e as outras doenças associadas que predispõem à hipertensão. Neurofibromatose, esclerose tuberosa, anemia falciforme e a evidência de pressão intracraniana aumentada,
ok? Esse grupo de pacientes a gente vai se comprometer a correr atrás e aferir a pressão desses meninos, né? Quais são os nossos grupos de risco, então? A obesidade vem em ascensão no planeta, né? E chega até 25% de sobrepeso e obesidade, associada ao quê? A hipertensão e síndrome metabólica. Então, a Federação Internacional do Diabetes traz como síndrome metabólica, né, o IMC acima do percentil 90, hipertensão associada a HDL menor que o preconizado para a faixa etária, triglicerídeos maior ou igual a 150 miligramas por decilitro e a glicose sérica com jejum adequado maior ou igual a 100 miligramas por decilitro. Então, a gente não vai esquecer também das desordens do sono. Se fala muito em hipertensão e desordem de sono no adulto, né? Mas na criança a gente acaba esquecendo. Então, para até 14% das crianças que apresentam um ronco, fragmentação do sono, apneia, lembrar de aferir a pressão desse grupo. E as crianças doentes renais crônicas, que até 50% delas vão, e dessas doentes renais crônicas, 20% a hipertensão está atribuída à doença renal crônica. Então, não esquecer. Prematuridade e baixo peso, até 8% ao longo dos 3 anos de idade. Oh, meu Deus. E como que a gente vai aferir a PA na criança, que é algo que não é rotineiro em muitos lugares, e a gente está aqui para tirar as dúvidas. Então, a gente vai pegar uma fita métrica, medir do acrômio ao olecrono, tá? E definir o meio dessa distância para fazer a circunferência do braço. Essa circunferência, ela tem que bater com o comprimento da borracha do manguito. E ali, quando bate, né, esse valor, é por onde a gente acaba escolhendo qual o manguito. Se a gente tiver com muita preguiça ou é muito tumultuado o nosso serviço, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2019, lançou um manual excelente, que eu recomendo a todos, sobre a escolha do manguito conforme a faixa etária, para facilitar. Ele é pequenininho, dá para deixar do lado assim do computador, na hora do atendimento, já checa. E como que a gente vai fazer? A gente certifica-se que não existem fatores hipertensores nesse momento. Então, a gente checa se a criança ou o adulto fez exercício físico nessa última hora, se ingeriu algum alimento estimulante, Coca-Cola, principalmente a base de cola, né, os refrigerantes, café, chamate, chocolate, achocolatado, esses estimulantes que vendem, né? Se não tá com vontade de guaraná, essas coisas. Se não tá com vontade de fazer xixi, se a bexiga não tá cheia, se os membros inferiores não estão cruzados e se não acabou fumando recentemente. Acomoda o adulto ou a criança em posição sentada, com o braço na altura do coração. Primeiro se mede pelo método palpatório para definir a PA sistólica, depois auscultatório, insuflando o manguito 20 milímetros acima do início da pulsação radial. Desinsuflar o manguito lentamente, a primeira bulha é a sistólica, a quinta bulha é a diastólica ou bulha de Brotkovs. Repetir 3 vezes em momentos diferentes durante uma consulta. Você pode dar um intervalinho ali entre 1 e 2 minutos, que a criança vai acalmando, o paciente vai acalmando, para excluir a hipertensão associada ao avental branco, né? E faz a média dessas 3 medidas. Aferir sempre preferencialmente do membro superior direito, pela relação com corticação de aorta. Se puder aferir dos 2 membros e inferior, melhor ainda, né? E a diferença da pressão sistólica maior que 20 ou maior que 10 na diastólica, entre os membros, a gente tem que ficar atento, tá? Para a doença vascular, de malformação vascular. PA no membro inferior deve ser maior 10 a 20 milímetros de mercúrio que dos membros superiores. Opa, quase vou pular errado.
Então, lembrando da coarctação de aorta, né? Que é a cardiopatia mais comum da infância relacionada à hipertensão e que a gente possui a diferença, né? O paciente possui a diferença entre as aferições dos membros contralateral e do membro inferior. Como que a gente classifica, então, a criança como hipertensa? Tudo isso até agora foi só técnica de ferição, agora a gente vai ver a classificação. Do adulto é um pouquinho mais objetiva, da criança, a norma tensão de 1 a 13 anos é quando a PA está abaixo do percentil 90 para sexo, idade e altura, tá? Pressão arterial elevada, maior ou igual a 90 ou menor que 95 para sexo, idade e altura, ou PA de 120 por 80, estando menor que o percentil 95. Hipertensão estágio 1, maior ou igual a 95 para o sexo, idade e altura, ou 95 mais 12, ou PA acima de 130 por 80 até 139 por 89, o que for menor. E a hipertensão estágio 2 é acima do percentil 95, com mais 12 milímetros de mercúrio para sexo, idade ou altura, sexo, idade e altura, ou PA entre maior que 140, o que for menor. Essa é a hipertensão estágio 2. No adolescente, né, nas crianças maiores de 13 anos, norma tensão 120 por 80, pressão elevada 120 por 80 a 129 por 80, hipertensão 130 por 80 a 139 por 89, e estágio 2 acima de 140. Eu quero um caso, esse daqui. Então, para a gente ter um exemplo de como a gente consegue identificar qual é o valor de PA de uma criança e um adolescente. Por exemplo, JWLR, masculino, 1 aninho, está com 75 centímetros de comprimento, e eu aferi com manguita adequada, ele calminho, no colo da mãe, na altura do coraçãozinho, no membro superior direito, 108 por 60. A segunda aferição, depois de uns 5 minutinhos, 106 por 56, e a terceira, 104 por 8 por 58. Calculamos a média, deu 106 por 58, vocês podem conferir depois. Eu vou pegar o J, pegar um ano certinho, cravado, e até os 75, ok? E ele tá no percentil 50 de estatura. Então, eu jogo, tá? Na curva da pressão arterial que tá no manual, também da SBP, tá? E encontro em bebezinhos de 1 ano com percentil 50 de estatura, certo? Sendo do sexo masculino, qual que seria a pressão normal para ele? Então, a pressão normal seria de 86 a por 41. Acima do percentil 95, ou seja, 103 por 55, já caracteriza o quê? Vamos lembrar lá, ó. Hipertensão estágio 1. Então, olha só, 10 por 5. E o pessoal, não, tá tudo normal. 10 por 6, a PAzinha de 1 ano. Não é normal. Já é uma criança que a gente tem que investigar se não é egresso de uma UTI, se não tem uma cardiopatia que não foi diagnosticada, se não tem uma nefropatia, ou se faz uso crônico de corticoide, ok? Para menores de 1 ano, a gente tem as curvas, tá? Que nos auxiliam na interpretação da pressão sistólica e diastólica, também da mesma maneira. Quais são os sinais de alerta, então, de doença renal crônica? Para eu classificar a doença renal crônica, eu tenho que saber a causa, taxa de filtração glomerular e albuminúria. A causa, eu já dei vários exemplos para vocês, então a nossa anamnese e o exame físico tem que ser investigativo, trabalho de detetive, procurando o que está em desarmonia nesse paciente, e sempre lembrar de perguntar, tem história de doença sistêmica? Alguma patologia anatômica, no ultrassom gestacional, lembrava alguma coisa? Quando era criança, tinha infecção urinária de repetição? Durante a gestação, a senhora fez múltiplas infecções? História patológica pregressa, do uso crônico de corticoide, uso crônico de anti-inflamatório.
história familiar, rim policístico, a avó é transplantada, o irmão descobriu que tem calculose na família coraliforme, com impactação na filtração glomerular, avaliação genética, os pacientes com síndromes genéticas têm uma maior chance, né? Uso de medicação crônica, a história perinatal e na pediatria lembrar das malformações sempre. Para ajudar o colega, a SBP em 2016 lançou um manual para investigação de infecção do trato urinário. Então, ITU confirmada, com coleta adequada, ultrassom. Fez o ultrassom, deu normal, você pode fazer a cintilografia, que foi aquele exame que eu trouxe. Se a cintilografia estiver trazendo alguma alteração estrutural, indicado fazer a uretrocistografia miccional. Agora, se o ultrassom já vem com alteração estrutural, hidronefrose, bexiga espessada, rim único, rim pélvico, duplicidade pielocalicial, seja o que for, já tem indicação de fazer cintilografia e uretrocistografia miccional. Beleza, já soube a causa. Como que eu vou calcular, então, a taxa de filtração glomerular? Na criança, a gente usa a equação de Schwartz, com a creatinina sérica pelo método de espectrometria de massa, tá? E é calculado pelo quê? A taxa de filtração glomerular é igual a constante, que é 0,413, vezes o comprimento da criança em centímetros, pelo valor da creatinina sérica. E no adulto, a gente vai ter a equação de Cockcroft, que na realidade hoje ela é mais usada para ajuste de antibiótico terapia, de dose de antibiótico, do que para a própria classificação, tá? Porque a gente ainda não tem estudos utilizando o MDRD como referência para a classificação do ajuste dos antibióticos, enfim. Então, ela é muito mais simples, a gente faz o clínice de creatinina igual a 186 vezes creatinina sérica em miligrama por decilitro, isso é importante, vezes a idade em anos e a constante, que varia conforme o sexo. Já investiguei a causa, já fiz uma taxa de filtração, consegui calcular a taxa de filtração glomerular do meu paciente com a creatinina sérica dele. Ok. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar coletar a proteinúria ou albuminúria, para ajudar que eu consiga enquadrar o meu paciente nessa tabelinha do CADIGO, que é o grupo, né? Um grupo que estuda exclusivamente doença renal crônica e nos dá as diretrizes de como se comportar frente a esse paciente. Taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90? Ok, normal ou alta. Classe 2, entre 60 e 89, moderado, leve. Entre 45 e 59, aqui que já começam, que é a classe 3A, já começam as manifestações clínicas desse paciente. Então, esse paciente já exige um olhar cuidadoso, tá? Aí, 3B, moderada, severa, entre 30 e 44. 4, severa, o declínio, né? E aqui, ó, já tá tudo ficando vermelho, né? E classe 5 é a falência renal propriamente dita, com indicação de substituição renal, terapia renal substitutiva. A gente tem a diálise peritoneal, hemodiálise e o transplante renal. Em relação à albuminúria, como que a gente consegue classificar a albuminúria? Então, a gente, no adulto, né, menor que 30 miligramas por grama ou miligrama por milimol é normal, moderada entre 30 e 300 e severa acima de 300. Na criança, a gente calcula a relação proteína-creatinina na amostra de urina, porque nem sempre a gente consegue colher a urina de 24 horas, e já tem estudos que embasam esses valores, então acima do segundo semestre é 30, até 30 é normal. Proteína creatinina na amostra de urina. Desculpa, isso é a albumina, tá? Pessoal, albumina aqui, me perdoem que teve uma falha nesse slide.
Relação proteína-creatina na amostra de urina, daí seria no segundo semestre de vida, até 0,5, e acima de 1 ano, que é de 6 a 12 meses, 0,5, acima de 1 ano, que é 12 meses, 0,2. E a proteinúria de 24 horas, a gente espera no lactente de 6 a 8 miligramas por metro quadrado hora, e acima do segundo semestre, 4 miligramas. Esses sinais são, essas cores são sinais de alerta para baixo risco, risco moderado e altíssimo risco de perda do órgão, né? Da função e do órgão. Devagarzinho, tá? Então, quando que eu vou encaminhar esse paciente? Pelas recomendações do Ministério da Saúde, a partir da classificação de doença renal crônica classe 3B. O que, na realidade, a gente fica um pouquinho preocupada porque os sintomas aparecem a partir do 3A. E a gente sabe que tem algumas medidas, além das relacionadas a hábitos de vida, mas algumas medidas medicamentosas que podem retardar a progressão da doença. Então, a opinião do especialista é, sempre que se deparar com um paciente que apresente qualquer grau de disfunção renal, é importante o encaminhamento ao nefrologista e o acompanhamento conjunto, é um acompanhamento multiprofissional. Esse paciente carece da atenção do serviço social, carece da atenção da nutricionista, importantíssima a função da psicóloga, o clínico geral, o endocrinologista, o cardiologista, o nefrologista, conforme as comorbidades. E o pediatra, quando é criança. Para onde eu vou encaminhar? Então, eu vou, através da Central de Regulação do Estado, né? Nós temos alguns centros que conseguem receber esses pacientes ambulatorialmente, que são o Hospital Universitário Júlio Miller, o Hospital Geral, o CEM, Centro de Especialidades Médicas, e o Hospital Estadual Santa Casa. No Hospital Santa Casa, a gente é o único hospital que tem o serviço de hemodiálise pediátrica do nosso estado. Os demais hospitais contam com centros de referência para diálise, mas não dentro do próprio hospital. Só para fechar com chave de ouro, então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, esse ano nos brindou com o tema Saúde dos Rins para Todos, Ame Seu Rim, dose a creatinina. E agora a gente já sabe por que eles mandam a gente dosar a creatinina. É exame de rotina? Peça a creatinina. Peça ao seu médico a dosagem da creatinina nos exames de rotina, principalmente se história familiar de doença renal crônica, rim policístico, doença genética, CACUT, presença de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade ou é tabagista, infecção urinária de repetição e cálculo, que estão fortemente associadas a malformações, uso de medicamento, principalmente anti-inflamatório, que o uso é corriqueiro, lembrar de dosar a creatinina. E se você tem mais de 50 anos, pela depressão natural do número de glomérulos. Outras condições que justificam a dosagem é edema, que a gente já viu o porquê, sangue na urina, urina com espuma após a micção, porque ela é relacionada à proteinúria, perda de peso, apetite, fraqueza e náusea, que é relacionado à elevação das escórias renais, né? Síndrome urêmica, criança com dificuldade de crescimento e gravidez com suspeita de pré-eclâmpsia. E aqui fica a minha turminha da diálise, que eu falei para eles que eu ia fazer, a fotinho deles. Agradeço, espero ter ajudado. E dose sua creatinina, faça o exame de urina simples da rotina, que são 2 exames simples e que podem trazer inúmeras informações, quem sabe retardando a perda de um órgão. Muito obrigada. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade de falar sobre a doença renal crônica. Eu sou apaixonada pelo rim, eu defendo o rim e eu acredito que hoje a gente conseguiu compartilhar com vocês o quanto é importante um exame simples
que é a creatinina sérica, e um exame de rotina, que é a urina simples, de maneira adequada, realizar de maneira adequada, quantas informações e quantas vidas podem ser poupadas de um sofrimento maior e poupadas até de um desfecho desagradável, que é a morte. Contem comigo, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada e um excelente dia a todos.